Estamos ao vivo. Tá ao vivo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Projeto Farol. Eu sou a Ju Varela e está começando mais um Papo Iluminado. E eu estou muito feliz, como sempre, nosso encontro marcado às quartas-feiras, ao meio-dia, que nunca começa meio-dia, porque eu espero vocês chegarem, né? Então, sejam muito bem-vindos, Nelson, Jorge, que estão sempre por aí. Quem mais está por aí, manda um oi. Me falem de onde vocês estão falando e vamos conversar. Hoje eu coloquei lá no Instagram a sugestão de live, né? Eu não divulguei, não tinha definido o tema da live, por isso que eu não tinha divulgado. Mas estou muito feliz, orgânica, é o Túlio, olha lá. Eu já tô ligando quem é os nomes dos nicks e os nomes da vida real. Eu disse, viu? Tô muito espertinha. Então, sejam bem-vindos. É, Estou muito feliz, né? Já falei que vocês estão aqui, mas é que eu fico muito feliz. Bruno, tudo bom? Ah, Bruno, a gente conversou hoje por Instagram. Muito bem. Nossa, muitos homens por aqui. Mandem um hello aí pra mim e vamos conversando, né? Vamos. Ah, e mandem perguntas, né? Hoje eu tô num mood assim, vamos conversar. Tô a fim de conversar mais do que dar aula. Mas como o tema escolhido hoje foi arte e espiritualidade, um tema assim muito bom, porque tô nos últimos dias, Eudes, de inscrição do curso de aquarela e do bloqueio criativo. Então, quem quiser participar, se inscrever. É um curso real, assim, muito mais profundo do que pintar. Eu acredito, inclusive, que esse tema veio a calhar, porque a arte, na verdade, ela é uma reflexão, né, do nosso inconsciente. Ela é um processo terapêutico, um processo de autoobservação, um processo de reencontro, de reconexão, de recompreensão, de autoconhecimento, de conseguir enxergar, né, no papel todas as nossas características mesmo. Então a gente começa a se compreender através da arte. Então me conta aí, já que hoje a gente vai estar no mood de conversa, gente, preciso do apoio de vocês. Vamos ajudando, né? Vamos ajudar vocês. Qual que é a arte que vocês fazem? Oi, Paulo, tudo bom? Qual que é a arte que vocês fazem? Quem aí é artista, né? Artista pode ser tudo. Eu acho que arte, na verdade, pra mim, mais do que. Eu acho que não existe definição pra arte, Eudes. Mas como você é um artista, a gente pode debater aqui hoje. Mas eu acho que arte é uma coisa muito mais voltada para um sentimento expresso. E esse sentimento pode estar desde da comida, desde você fazer uma cama com muito amor. Sabe aquele lugar que às vezes não tem nada, mas você percebe que a pessoa arrumou a casa com tanto amor que você sente. Eu Sim. acho que isso pra mim é arte, esse lugar de expressar o amor, de transbordar, né, uma emoção, não necessariamente só o amor. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês a definição de arte, né? A arte que vocês fazem, o que vocês definem como arte. Pra É, você. pra mim é basicamente isso mesmo, você se expressar, você, tipo, não precisa ser um gênero especificamente, você tá jogando tinta na tela, não necessariamente assim, tem toda uma técnica, não quero. Jogando tiro. Mas, tipo Uhum. assim, você tá com raiva, você jogou o bagulho na raiva e surgiu alguma coisa ali, e pra mim você se expressou, tá ligado? Pra mim isso é arte. Você, tudo que você, seja felicidade, tristeza, se você consegue transmitir isso pro mundo de uma forma que ele entenda, pra mim é arte. E eu acho que a arte ela tem uma característica muito incrível, que é essa questão da transmutação, né? Da transformação. Então, eu acho que as emoções, elas estão dentro da gente o tempo todo, né? Então, o tempo todo a gente está sentindo toda a interação que a gente tem. Tá meio metalizada a impressão minha? Não, mas é só aqui. Ah, foi. Toda a interação que a gente tem com a gente mesmo ou com outras pessoas, a gente está o tempo inteiro recebendo informação e enviando, né, informação. E nesse fluxo de troca e recepção de energia, a gente está recebendo emoções, né? Então, de acordo com aquilo que a gente vê, que a gente fala, que a gente percebe, que a gente experiencia, a gente vai recebendo emoções e a partir dessas emoções a gente vai expressando, né? E a expressão vem através da ação. Então, dentro do padrão, né, que a gente sempre fala de pensar, sentir e fazer, essas interferências do mundo externo com o nosso mundo interior faz com que a gente esteja nesse fluxo, né, que é tá fluindo entre o que eu penso, sinto e faço, e isso entra em interação com o mundo exterior e essa interação com o mundo exterior interfere e altera aquilo que eu sinto, penso e faço. Gente, é daí que eu tô ouvindo esse som muito metalizado? É daí? Ah, que eu tô ouvindo o eco de mim mesmo. Então, tá bom o som pra vocês? Tá tudo certo por aí? O Orgânica é produtor musical.
Olha, produtor musical, mas de tempos em tempos sinto a necessidade de pintar. Tem um tipo de catarse que só acontece pintando. Nossa, eu acho isso muito real. Oi, Paula, tudo bom? Expressão das emoções. Eu acredito muito nisso, assim. Eu acredito que a arte, ela é a expressão, né? E eu acho que cada emoção tem uma expressão diferente artística. Então, eu acho que cada emoção pede uma expressão artística diferente. Então tem emoções, tristeza, raiva. Eu acho que são expressões artísticas diferentes. E eu acho que às vezes precisa ir para escrita, precisa ir para dança, às vezes precisa ir para pintura, ou até para piada, né? Fazer piada de um momento desafiador. Então, eu acho que cada emoção traz uma necessidade diferente. E isso eu acho também que faz parte do nosso autoconhecimento e do desbloqueio de se permitir se expressar em diferentes formas, né? Porque muitas vezes a gente, eu não sou artista, eu não sou pintor, eu não sei escrever, e a gente se bloqueia e perde essa oportunidade mesmo de utilizar. Gente, ninguém tá escrevendo um texto para postar na revista, né? A gente só precisa escrever aquilo que a gente tá sentindo. Então eu acho muito interessante como que a arte, ela permite pra gente essa liberação, né? Esse esvaziamento dessa emoção. Por quê? Porque a emoção, ela vem através, né, dessas interações com o universo, com o mundo físico, com as pessoas, com as questões que a gente vive, e essas emoções, elas surgem, e essas emoções, elas precisam ser percebidas, né? Eu sempre digo que as emoções, elas vêm do divino, elas são uma expressão daquilo que a gente precisa olhar. Então, uma emoção, ela nunca vem em vão, né? Uma emoção, ela vem trazendo informações do nosso inconsciente, e essas informações são das crenças que a gente tem, né? Então, essas informações que a gente recebe através da nossa emoção, ela tá trazendo o que a nossa emoção precisa olhar, né? Então, a emoção é o que gera um incômodo, um impulso da ação. E esse impulso da ação, ele vem para que a gente possa olhar para as crenças que estão ali atuando sobre a nossa emoção e sobre a nossa ação. Então, quando a gente recebe uma emoção, a gente pode agir, né? A gente age após a emoção. Então, a gente pensa, a gente sente e a gente age. Na hora que a gente age, é o momento que a gente tem a escolha de como que a gente vai agir a partir daquela emoção. Então, se eu tenho um ímpeto de raiva, eu tenho a opção de xingar uma pessoa, ou eu tenho a opção de bater num travesseiro. Ou eu tenho a opção de fazer um rap e falar para as pessoas, para aquela pessoa imaginariamente aquilo que eu quero fazer. Então, nessa escolha da partir da emoção que eu recebo, de o que eu vou agir, o que eu vou fazer após essa emoção, é aí que mora o autoconhecimento e a consciência de como que eu vou expressar aquela emoção. Por quê? Porque a emoção não vai deixar de vir, o pensamento que vai gerar essa emoção e a interação com o meio social não vai deixar com que essa emoção exista, mas eu tenho uma escolha na hora da ação, né? E eu acho que é aí que a arte entra. A arte entra como uma transformação expansiva daquela emoção, né? Porque a emoção vai vir, a questão vai surgir, a gente está nessa vida encarnados terrenos com essa necessidade do sentir, né? E a partir do momento que a gente sente, a gente precisa ter como dar vazão, canalizar, informar, transmutar, transformar essa emoção. Então, a gente sempre fala que a partir do momento que eu sinto, eu posso escolher como que eu vou canalizar essa energia. E essa energia, ela pode ser canalizada de maneira expansiva, ou seja, uma maneira que me agregue e que transforme positivamente, ou seja, eu transformo em arte, faço os outros rirem, crio uma piada, crio um show, começo a ganhar dinheiro daquilo e vivo disso, né, como o Eudes. Ou eu posso pegar e ficar no sofrimento, escolher não lidar com aquela emoção, esconder, beber, fumar, não lidar. Tô brincando que eu tô olhando pro Eudes, mas eu posso escolher. E eu posso escolher não lidar, né, com aquela questão, ou eu posso escolher simplesmente fazer uma piada e expandir aquilo. E na hora que eu expando aquilo, ou seja, eu tomo uma decisão de fazer arte, quando eu faço uma arte, uma outra pessoa entra em contato com essa arte, ainda que ela não tenha consciência, ela acessa o campo de transformação, transmutação daquela crença, daquela questão, e aí aquilo que eu faço para o mundo, né, um serviço para o mundo. Então, independente da arte que eu faça, a partir do momento que eu tenho a capacidade de transformar aquilo que eu sinto em um algo expansivo, ou seja, eu libero aquilo e transformo em algo melhor, o que eu consigo fazer é
informar as pessoas ao meu redor, através de um campo informado daquela arte, aquela energia que já foi transmutada. Na hora que eu faço isso, outras pessoas têm acesso à minha cura, à minha transformação, à minha compreensão daquela energia. Então, por isso que a gente é muito importante, né, no planeta Terra, cada um de nós, porque a partir de cada pequena transformação e cada pequena cura que cada um de nós faz, a gente libera esse campo de energia informado para que outras pessoas possam acessar aquela transformação. Então, é como se a gente tivesse, no momento que a gente acessa uma emoção, observa e começa a entender da onde que vem a raiz daquilo e consegue canalizar ela numa arte, né? O que que a gente está fazendo? A gente está informando aquele campo da arte. O que que é um campo informado? Um campo informado é como se a gente estivesse falando de uma mata que foi cortada por uma pessoa, ela entendeu como que ela pode fazer, abrir aquele caminho. Na hora que ela abre aquele caminho, as pessoas que vêm atrás e que observam aquela arte, elas conseguem percorrer o mesmo caminho sem precisar desmatar. Então, eu acredito muito que cada um de nós tem essa capacidade de transformação e transmutação e abertura desses caminhos e dessas matas para que outras pessoas possam trilhar. Da mesma maneira que a gente já vem trilhando muitos matos, né, de outras pessoas que já fizeram isso por nós. Então, hoje em dia a gente já chegou, né, com internet, Wi-Fi, roda, luz, né, tudo isso, que algum dia alguém teve ideia, alguém teve uma criatividade, alguém teve uma inspiração e alguém conseguiu através de um incômodo, né, porque como é que vem essa criação, né? Vem através do incômodo. Tô precisando de luz, tá muito escuro, acende o fogo, conseguiu o fogo. Aí esquentou as coisas, continua muito escuro, o fogo não tá dando conta, acendeu a lâmpada. Sei lá, gente, eu não lembro a história da lâmpada. Mas assim, a partir do incômodo, da necessidade, se cria algo. E é assim, diga. Não, eu ia perguntar se você sente que, tipo, qualquer grau do sentimento você consegue fazer arte ou você só consegue criar quando você tá pra explodir? Tipo assim, tô um pouco triste, mas não tô muito triste. Eu não sei se eu consigo transformar essa tristeza em arte ainda. Mas quando eu tô prestes a explodir, que eu falo, mano, eu tô muito mal, é quando saiu É a hora a que melhor vai, né? parada, tá ligado? Uhum. Engraçado, eu tava pensando nisso ontem, né? O ano passado eu tive um. Ontem, inclusive, também, mas o ano passado eu tive um ano muito difícil. E eu lembro da sensação de querer pôr pra fora, porque a gente sabe também que na hora que a gente põe pra fora e transmuta, essa energia sai. Então é como se essa emoção estivesse aqui incomodando, na hora que você canta, desenha, pinta, essa emoção, ela literalmente se dissolve e se transforma em outra coisa, né? E só que essa emoção, até ela se transbordar e ela sair, ela precisa chegar no seu ápice. Então, essa emoção, ela só vai chegar na ação a partir do momento que ela atingir o seu ápice. Então, eu acho que é isso, assim, não é do dia pra noite, entendeu? Então, eu lembro que ano passado, eu lembro dessa sensação de, tipo, eu preciso pôr tudo isso pra fora, e lembro que eu não conseguia. Eu falava assim, não consigo, não sai. E aí, a sensação que eu tinha, imagética da minha sensação, era que a emoção ainda ela era muito pequena. Na hora que ela ficou grande, ela conseguiu ser transformada. Então, eu acredito muito nisso, assim, acredito que a emoção ela vem e ela vai, eu chamo de gotas de consciência. A gente vai tendo consciência, ela vai aumentando até o momento que ela toma o lugar da ação. Então, quando a gente tem algo que a gente quer fazer, que a gente precisa fazer, né, sei lá, por exemplo, uma separação, que você tá ali cogitando, separo, não separo, vou, não vou, você tá ali tendo momentos de decisão, de autoobservação. E nessa observação, essa emoção vai crescendo. Você vai tendo clareza sobre aquela situação, sobre aquela emoção, até o momento que você fala, tá, realmente vou tomar uma ação. Então, eu acho que essa parte da ação é a parte da transmutação, né? Então, você tá com raiva, raivinha, raiva, até uma hora que você fala, mano, eu vou bater nessa pessoa, sei lá, né? Não Sim. façam isso, mas assim, é essa expansão da emoção, porque a gente só age mesmo quando essa emoção ela chega no seu ápice. Tem um comediante que ele fala que. Isso ele fala no ponto de comédia, mas isso vale pra arte no geral, que ele fala que é a arte de observar o mundo e relatar isso. Que eu também, que você falou, uma separação. Nunca minha separação, tipo, nada me deu mais criatividade pra escrever do que minha separação. Porque eu falei, mano, olha o tanto de coisa que tá acontecendo na minha vida agora. Eu tenho que falar pra todo mundo, tá ligado? E é, tipo, Total. momentos também que sua vida dá um caminho diferente. Eu acho que a monotonia é o maior inimigo, assim, da arte. Porque, tipo, sua vida tá sempre no mesmo lugar, sempre você vai pro mesmo canto, você vai fazendo sempre as mesmas coisas. Você não tem nenhum processo criativo pra nada, tá ligado? Tipo, isso pra qualquer coisa, pra qualquer profissão, não só pra artista. Se o cara tá sempre na vida do mesmo jeito,
chance dele ser uma caixa sem ideia é muito grande, tá ligado? Exato, eu acho também. E o que que acontece, na verdade? O bloqueio criativo, ele acontece quando a gente começa a renegar essas emoções. Então, a emoção, ela tem como necessidade de fluidez. Então, quando a gente olha para a natureza, quando a gente está falando de natureza, ou seja, do ciclo harmônico natural, que é o ciclo da lua, o ciclo do sol, da noite, do dia. O que que acontece? Do sol para noite, do dia para noite, tem um gradiente, né? É fluido, não existe um apagar e acender a luz. Então, a natureza, ela é fluida. O que que é a harmonia? A harmonia é essa fluidez entre os opostos. Ou seja, quando eu saio da lua do dia, né, da luz do sol para a noite, de uma maneira harmônica, gradiente, sem ser abrupta, né? Isso é a fluidez, a leveza, a harmonia. Então, se a gente quer entrar nessa leveza e harmonia nos nossos ciclos naturais, na nossa vida, a gente precisa começar a observar o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir dessa maneira, entendendo que o nosso sentir, ele vai ter essa conotação também gradiente, leve e serena. Só que a partir do momento que a gente bloqueia essa emoção, que a gente pega e fala, não quero sentir medo, não quero sentir raiva, não quero sentir o que quer que seja, a gente bloqueia. Na hora que a gente bloqueia, a gente interfere nesse fluxo natural. Na hora que a gente interfere nesse fluxo natural, essa emoção ela vai começar a se expandir e a gente vai começar a não saber lidar com essa emoção, que é quando a gente vai ter a gente começa a entrar dentro dessa emoção, que é aquilo que a gente falou já nas outras lives, que a gente toma uma ação envolto dentro daquela emoção. A gente não reflete sobre aquilo. Então a gente só consegue transformar as nossas emoções em arte quando a gente tem essa pausa de reflexão, quando a gente sai desse automático. Então, por isso que a arte ela é uma grande ferramenta de transformação, porque ela é algo que permite com que a gente pare e tome uma decisão consciente de transformação dessa emoção. E na hora que a gente transforma, a gente começa a receber novas emoções. Então a gente para de ficar refém das nossas emoções e das nossas ações, que é o automático, que a gente depois que viu, depois que pensou, depois que sentiu já foi, e a gente começa a ter mais domínio sobre o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz. E dentro desse domínio, a gente começa a conduzir a nossa vida e a nossa realidade, criando essa realidade a partir dos conceitos e concepções, compreensões, né, de como funcionam as leis da natureza. Ou seja, a gente não vai necessariamente criar exatamente o que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa. Né? Então, nesse processo, a gente vai entendendo como que funcionam as regras, né? E dentro dessas regras, a gente vai conduzindo dentro daquilo que faz mais sentido pra gente, dentro do que a gente sente, do que é a nossa intenção, o nosso desejo, a nossa vontade, compreendendo que essas leis naturais vão fazendo com que esse caminho seja percorrido dentro do que precisa ser percorrido e não dentro daquilo que a gente quer necessariamente mentalmente. E a arte é a única forma, assim, que realmente abre a cabeça da pessoa, né? E chega em todo canto. Então não é à toa que o cara mais rico e o mais pobre vão curtir a mesma banda, tá ligado? Porque a arte vai chegar de uma forma que não chega a ninguém. Sim. E eu não lembro qual a linha de raciocínio que eu ia seguir. Eu tinha algum lugar pra chegar com isso, mas esqueci de lembrar. Eu tinha uma intenção, Eu né? tinha uma intenção. Ah. Mas é isso, a arte ela chega no cu da Amazônia, tá ligado? Através de um som, através de um filme. A arte é a única que comunica com todo mundo. Não tem ninguém que, tipo. Eu tava pegando um print esse dia da pandemia, que o pessoal falou que teve várias profissões falando, não, isso aqui é essencial, que não é essencial, que você pode ficar em casa. Mas todo mundo ficou em casa vendo filme, ouvindo música, que senão todo mundo ia fritar, tá ligado? Tipo, Exatamente. a maior forma de libertação. Com a arte você tá aqui dentro dessa sala, mas ao mesmo tempo você tá em outro país. Te faz viajar, te É. faz conhecer, te faz experienciar outras coisas. Por isso, é aquele lugar do mato, né, que vai se abrindo. Você permite com que outras pessoas vivenciem e experienciem aquilo que você já experienciou. Então, por isso que ela é tão amplificadora, ela é tão profunda e ela é tão mais transformadora do que a gente consegue entender, né? E ela é tão etérica, tão sutil e tão espiritual, né? E eu acho que, na verdade, a espiritualidade nada mais é do que um contexto de compreender o nosso ser como além da carne, né? No sentido de as nossas emoções e os nossos pensamentos. Cada vez mais eu venho percebendo como que espiritualidade é a gente se compreender
como partes da natureza, mas dentro dessa parte da natureza, compreender que a gente também é as nossas emoções e as nossas ações, né? Os nossos pensamentos. Então, na hora que a gente se entende como toda essa complexidade, como uma consciência que consegue observar tudo isso, a gente começa a compreender que a nossa espiritualidade, na verdade, é sobre ter consciência, né, de tudo que nós somos e como que a gente interage com esse meio ambiente natural, né? E como são as funcionalidades e as regras dessa natureza. E dentro do espaço de observação de nós e da natureza, a gente começa a perceber como que é a nossa interação com essa natureza. E nesse interno e externo, nesse fluxo constante que existe na vida, a gente vai conseguindo se autoconhecer. E na hora que a gente vai se conhecendo, a gente vai tendo essas compreensões. Essas compreensões são essas aberturas de mato. E dentro dessas aberturas de mato, o que a gente faz é liberar essa compreensão para as outras pessoas. Então, eu acho que a arte e a espiritualidade, elas estão muito conectadas, porque a espiritualidade é essa compreensão do nosso ser, é esse autoconhecimento, né? Então, na hora que a gente começa a se conhecer, a gente começa a trazer essa partezinha nossa como compreensão para os outros. E essa compreensão pode vir através da arte, né? E eu acho que... Não tô prestando atenção, só. Ah, você não ia falar nada? Então, eu acho que a arte, na verdade, ela é essa transformação, ela é essa capacidade que a gente tem de ter autodomínio da nossa realidade, transformar situações, questões, emoções em arte, né? Pegar isso como gasolina, como impulsionador de transformação. Porque quando a gente entende que, na verdade, todos os desafios que a gente tem, seja com uma pessoa, seja no trabalho, seja uma emoção, seja uma doença, tudo isso pode ser transformado, né? Então a gente entende que tudo é energia, né? Desde o nosso pensar, como o nosso sentir, como o nosso corpo físico, são níveis de densidades diferentes, mas são energias, né? Então, quando a gente compreende que tudo é energia, a gente compreende que a situação com o coleguinha, a situação no trabalho, a doença, tudo que pode vir estar gerando desconforto emocional, né? Porque no fim o desconforto ele é uma emoção de desconforto, ou seja, ele é também uma energia. Essa emoção ela pode ser transformada. E essa transformação, né, assim como tudo que a gente tem material precisa ser transformado, né? Nada se elimina. Ah, vou jogar fora. Não joga fora, vai pro lixo, do lixo vai incinerar, do incineramento vai virar fumaça, da fumaça gás, sei lá o quê. Então, nada se desaparece, tudo se transforma. Então, a partir do momento que a gente tem essa compreensão, a gente compreende que absolutamente todas as questões da nossa vida e da nossa realidade não desaparecem, mas se transformam. E quando a gente tem essa compreensão, a gente começa a aprender e ter ferramentas para lidar com essas questões. Então, o que é o mais importante? A gente perceber o nosso poder de transformação, o nosso poder de transmutação. Por quê? Porque é através desse poder que todos os seres humanos têm que a gente consegue perceber o nosso empoderamento pessoal para lidar com todas as questões da nossa realidade. E como que a gente consegue fazer isso? Quando a gente sai do automático. Quando a gente percebe que toda a nossa realidade, por mais desafiadora que ela seja, ela é passível de transformação. E essa transformação vai se dar a partir do momento que eu tenho clareza e compreensão do que é que está me gerando determinado incômodo. Mas eu só vou ter clareza e compreensão do que é que está me gerando determinado incômodo a partir do momento que eu lidar com a verdade, de observar e aceitar a emoção que eu tô sentindo. Porque o que mais ocorre, né, socialmente, o que a gente vem passando socialmente é a repressão da emoção. Então, o homem não chora, a mulher não pode chorar, a mulher se chora muito é louca, no trabalho, né, precisa engolir o choro, não pode rir muito, porque senão não tá trabalhando. Então, as emoções, inclusive a felicidade, ela é muito reprimida, né? A gente fala muito sobre tristeza, raiva, mas a felicidade é uma das energias mais reprimidas que tem, né? Outro dia mesmo eu tava fazendo uma live e a menina comentou: Ah, Fê, por que tanta felicidade? Aí, ó. Uma Eu pessoa se falei, uai, incomoda com a sua se eu alegria, tô tá triste, ligado? tá triste. Tá feliz, né? Então, a felicidade, ela é uma das energias mais reprimidas, né, que tem.
Porque a felicidade também incomoda. Então, todas as energias, as emoções são reprimidas. Não é só as ruins ou as boas, todas são. Então, na hora que a gente começa a perceber que todas essas energias são reprimidas, a gente percebe que a gente não lida com a emoção. Na hora que a gente não lida com a emoção, a gente não consegue transformar. Por quê? Porque a gente não sabe, a gente não se relembra, a gente não é estimulado a transformar as nossas emoções. A gente é estimulado a acreditar que alguém externo vai fazer isso por nós. O remédio, o presidente, a mãe, o pai. Então, socialmente falando, a gente está muito acostumado com um padrão de um salvador da pátria, o herói externo, o Deus externo, né? Então, a gente está sempre terceirizando a nossa felicidade e a nossa emoção. A partir do momento que a gente terceiriza isso, a gente tira a nossa autorresponsabilidade. Além de tirar a nossa autorresponsabilidade, a gente tira o nosso poder, que é o mais importante. Por quê? Porque quando eu coloco a minha responsabilidade no outro, como que eu vou controlar o outro? Como que eu vou cobrar? Como que eu vou exigir do outro algo? Eu não tenho mais poder. Agora, a partir do momento que eu trago essa responsabilidade para mim e entendo que é o meu corpo físico e o meu amor, que é esse órgão aqui, o coração, que faz essa transformação, porque a criatividade, a fonte da criatividade é o nosso coração, é o amor, né? E é só a partir dele que a gente consegue criar e expandir. Então, na hora que eu compreendo isso, que o meu corpo físico é a máquina e a ferramenta de transformação, eu entendo o meu poder. E essa é a grande chave para mim. Porque essa é a chave de compreensão que a gente tem o poder de transformar. Na hora que eu entendo o meu poder de transformar, compreendendo as leis que regem a natureza, é o momento que eu compreendo como que eu posso criar a minha realidade, né, que vai muito além de criar uma arte. Então, a arte, ela é um microcosmos do macrocosmos, ou seja, quando a gente está criando, quando a gente está se expressando, quando a gente está lidando com a realidade, né? E por que que isso é importante? Porque a gente, a nossa mente nos tira muito da nossa realidade. Por quê? Porque a gente não quer lidar com o fato. Né? A gente não quer lidar com o fato. E por que que a gente não quer lidar com o fato? A gente não quer lidar com o fato simplesmente porque o fato ele vai gerar emoções desagradáveis. Só que essas emoções desagradáveis, quando a gente tem a compreensão de que elas são transformáveis, a gente entende que essa emoção desagradável, na verdade, ela é um impulsionador para a transformação, para a geração de arte e para a abertura desses caminhos e para esse salto, esse novo degrau de consciência que eu dou. Ou seja, eu vou liberando todas essas crenças e todas essas emoções. Então, eu não consigo mais olhar para uma emoção desafiadora como algo ruim. Senão, eu olho para essa emoção como algo que bom. Estou sentindo isso e eu não quero mais sentir. O que que eu preciso fazer para transformar essa energia e para não mais precisar sentir essa energia? Porque enquanto eu não transformar essa energia vai ficar voltando constantemente até o momento que eu olhe para ela. Então, ontem mesmo eu senti uma energia muito desafiadora, sentei na cama, chorei e falei assim, porque. E essa energia já era algo que eu já vinha sentindo algumas vezes. E eu falei assim: sentei em meditação, senti dor no peito, senti angústia, senti. Olhei, observei, fiquei observando como é essa emoção, né? Como que ela dói o peito, o sangue vai mais rápido, eu tenho vontade de chorar, né? Observar o que que essa emoção tá me mostrando, né? Como que ela é expressa no meu corpo físico, né? E fui sentindo, observando. O que que é sentir? Observar. Não entrar dentro da emoção, não mergulhar ali e falar, eu tô sofrendo muito mesmo com uma vida difícil. Joga uma música triste. Joga uma música triste, vou comer chocolate, vou ver um filme. Sentei em meditação e senti. Senti o peito doendo, senti a garganta fechando, senti o sangue correndo mais rápido, senti vontade de chorar, chorei, porque o choro, ele é uma liberação, né? Libera vários hormônios de bem-estar também. Chorei, permiti com que essa energia passasse e falei assim, o que que você quer me mostrar? Né? A gente precisa conversar com a gente precisa se entender, a gente precisa olhar para essa emoção, permitir que ela exista, né? Porque vão existir inúmeras emoções o tempo todo. Então tá tudo bem sentir frustração, sentir tristeza, sentir desilusão. A gente sente e percebe. Na hora que eu percebi toda aquela emoção, né? Que eu entendi como ela estava sendo expressa, eu falei para mim mesma: o que que eu preciso entender disso, né? Na hora que eu comecei a me abrir para entender essa emoção,
Essa emoção, ela foi se dissolvendo, eu fui pintar, né? Eu fui cantar. Eu comecei a cantar, e dentro de cantar, eu comecei a perceber que eu cantava assim, né, sem nenhuma intenção, e dentro dessa cantoria eu fui entendendo o que era que essa emoção estava me trazendo. Então, eu tive a compreensão, um insight do porquê que eu estava sentindo aquela emoção. E aí, na hora que eu senti a compreensão daquilo, aquilo foi se dissolvendo a partir do meu cantar, né? Então, e aí essa emoção foi embora e hoje eu acordei ótima. Então, é sobre isso, é sobre permitir que a emoção se expresse, a emoção exista e a emoção seja transformada. Pode ser que, de fato, essa emoção volte em algum momento, né? Essa questão, essa energia em específico. Mas, caso essa energia volte, eu já atingi um nível maior de compreensão dela. E na próxima vez, um nível maior, maior, até o momento que essa emoção não precise mais voltar, porque eu já tive a compreensão profunda daquela situação, né? Então, tem um yoga, eu já falei isso numa outra live, que ele fala muito sobre o espaçamento entre as crises que a gente tem, né? As energias que vão se repetir na nossa realidade, elas são as energias que a gente ainda não olhou, que a gente ainda não curou, que a gente ainda não transformou, né? Então, o espaçamento que existe entre essa energia da crise de hoje e da próxima crise, quanto mais longo e maior esse espaçamento, melhor a gente está lidando com essa crise, né? E a partir do momento que a gente está tendo clareza dessa crise, dessa questão, dessa emoção, dessa situação desafiadora, é o momento mais especial para nós. Ou seja, em vez de ser um desafio e tipo, ai, que ruim que isso está acontecendo, na verdade é um grande presente. Por quê? Porque essa questão que a gente está vivendo no aqui e no agora, essa dor, esse desafio, seja ele qual for, né, físico, mental ou emocional, com outras pessoas, essa questão, na verdade, ela tá te trazendo algo que você está tendo clareza e compreensão de algo que já existia. Então, na verdade, não é que essa questão de hoje ela é nova. Ela simplesmente agora está sendo mostrada para você. Ou seja, esse padrão de comportamento do qual você está percebendo na sua crise, ele já existia, só que ele era inconsciente. Então, é como se esse padrão tivesse ali guardadinho no seu inconsciente e você está vivendo ali com ele. Seguindo, então, sei lá, você fuma. E você tá ali fumando, 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 fumando. Aí você tem uma questão no pulmão. E aí é o momento que você fala: epa, realmente o negócio tá pegando no meu pulmão. Então não significa que você não tinha aquele padrão de comportamento. O padrão já existia. Você só não era consciente do quanto aquele cigarro te fazia mal, né? Então tudo isso acontece com tudo da nossa realidade. Então você tem um relacionamento abusivo. Você tá no relacionamento abusivo, tá? Abusivo, 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 abusivo. Aí um dia você se liga que aquilo é abusivo e você sofre. Nossa, que sofrência, era abusivo, era abusivo, era abusivo. Preciso sair porque você gerou aquela emoção. Ou seja, você só vai sair do relacionamento abusivo porque você percebeu, você viveu a crise, teve uma emoção que se expandiu a ponto de você falar, preciso tomar uma atitude. Na hora que você tem a ação, você sai daquela crise. E essa ação, ela precisa ser consciente, porque essa ação é o que vai fazer com que a liberação ocorra. Agora, se você segue no modo automático, você segue naquele padrão antigo e você vai seguir entrando em relacionamentos abusivos. Então, o padrão, a crise, na verdade, ela só mostra algo que já existia. Então, a crise, na verdade, ela é uma grande oportunidade de transmutação. Só que para a gente fazer a transmutação, a gente precisa entender ferramentas que façam essa transmutação. E ferramentas que façam essa transmutação é a arte, né? Ou seja, a arte é a expressão dessas energias, a transmutação, a transformação daquilo. Então, dentro da arte, a gente precisa ter técnica para expressar. E técnica pode ser a escrita, todo mundo sabe escrever, pode ser cantar, pode ser pintar. E a gente não precisa ter o dom, a gente não precisa ser maravilhoso, a gente não precisa, né, expor para ninguém. A gente precisa entender que muitas vezes a arte ela é somente uma ferramenta de liberação, de transformação. E a arte ela não precisa ter esse peso, né, de ser boa, de ser para expressar, para mostrar para alguém, né? Então ela precisa ter esse contexto de compreensão de que ela transforma, ela libera, ela faz com que aquele peso, com que aquela questão ela possa ser dissolvida, transformada, né? Então, isso é muito importante da gente entender.
Tem umas perguntas aqui. A primeira que aparece aqui é do Nelson, que ele já pergunta se você já teve alguma experiência com algum tipo de arte quando em projeção ou em meditação. Cara, em projeção astral, tô Você já tentando se lembrar. projetou, inclusive? Cara, já, mas eu acho que eu não tive nenhum. Eu tô pensando aqui das vezes que eu tive, se eu tive alguma experiência com arte. Eu não me lembro, pra ser sincera, assim. Mas Eu em já tive meditação já. já tive sonhos, mas não era projeção de de ser cantora ou de trabalhar com Hum, arte, outros tipos de artes em sonhos, mas aí era sonho, não era bem projeção. Agora, em meditação, sim, eu quero até falar sobre isso. Por quê? Porque em meditação, Eudes, o que que acontece? A gente libera a nossa mente, então a gente acessa a nossa emoção mais profundamente. Então, todo o trabalho que eu faço, gente, de aquarela, de desbloqueio criativo, ele vem com base na meditação. E o que que é a meditação? A meditação que eu faço são meditações guiadas e meditações canalizadas, né? O que que são meditações canalizadas? É muito complexo de falar isso, porque na verdade é um sentir. Então, na hora que eu trago uma meditação, eu nunca sei a meditação que vai vir, é simplesmente uma equipe espiritual que se aproxima e dentro desse projeto do que precisa ser transmitido, é transmitido a partir do sentir. Então, espiritualmente, eu tenho uma conexão com vários guias que trabalham junto comigo e esse trabalho ele é feito através de canalização. Então, essa meditação ela é trazida de acordo com o campo de energia do grupo, do que precisa ser trabalhado. Então, o grupo se apresenta, dentro desse grupo existem várias questões que precisam ser trabalhadas. Dentro dessas questões que precisam ser trabalhadas, é criado no universo espiritual essa meditação e eu sou um canal que trago essa meditação para esse grupo. Essa meditação, ela é nada mais do que uma compreensão daquilo que está bloqueando. Então, cada meditação vai trazer uma guiança, ou seja, uma guia a partir das palavras para que a gente adentre o universo inconsciente espiritual. Dentro desse adentrar, a gente começa a conseguir ver imagens e compreender quais são as partes que estão bloqueadas e que precisam ser olhadas, e a gente começa a fazer a transmutação dentro do campo espiritual e etérico. Por quê? Porque é nesse campo aqui, né, do nosso inconsciente, que é o mental e o emocional, que estão os nossos bloqueios. O nosso corpo físico é somente a reta final, né, desse bloqueio. Ou seja, quando a gente está com uma doença, esse bloqueio ele já veio para o corpo físico. Então, se a gente quer desbloquear a nossa criatividade, a nossa vida, ou questões que estão bloqueando o fluxo natural, né, do nosso ser, a gente precisa voltar para esse campo etérico, mental e emocional. Então, quando a gente medita, a gente vai para esse campo mental, emocional, a gente observa dentro desse campo o que é que está bloqueado e a gente faz a transformação aqui, porque daqui a gente vai receber para o nosso corpo físico. Então, se a gente altera aqui, o nosso corpo físico, consequentemente, também vai ser alterado e vice-versa, né? Então, na meditação, a gente faz esse processo de desbloqueio. E por que que isso ocorre? Porque a fonte, né? A fonte criadora, a luz, digamos assim, a inspiração que a gente recebe, a emoção, ela vem a partir desse canal central. O nosso canal central é o canal dos nossos chakras que libera energia, né, para todo o nosso corpo. Então, a partir do momento que a gente está criando, a gente está em conexão com o nosso eu superior, com o nosso observador interno, que é a nossa consciência. O que que é a nossa consciência? A parte de nós que é capaz de observar o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Ou seja, é a parte que observa isso, a parte que tem consciência dos três. E essa parte que tem consciência dos três é a parte soberana, ou seja, a parte que consegue ter clareza do todo. E só ela consegue ter ação consciente da transmutação da arte. Então, quando a gente fala de meditação e expressão artística, a gente fala de ter essa clareza, ou seja, entrar em meditação é ter clareza das questões, observar, isso está bloqueado, isso está ruim, isso não está legal, essa emoção está distorcida, essa parte do meu corpo tá precisando de atenção e etc. Tenho clareza. Na hora que eu tenho clareza, eu vou olhar o que que eu vou transmutar agora, porque para transmutar aí tem trabalho para a vida inteira. Agora, observei ali na meditação, quero transmutar isso, né? E não é nem o que eu quero, é o que precisa ser transmutado. A nossa consciência tem essa clareza. E aí, na hora que a gente olha para aquilo, a gente vai levar na ação consciente para o papel
para transformar. E aí, na hora que a gente faz isso, o que que ocorre? A gente entra em contato com essa parte nossa, sábia, consciente, que tem todas as informações, e a gente pode chamar de espiritual, guia, anjo, dentro da religião que vocês quiserem, essa parte mágica, essa parte que traz informações do nosso inconsciente, que trazem pra gente calma, conforto, liberação e transmutação. Então, por exemplo, quando a gente começa a acessar essa parte nossa consciente e a gente começa a fazer esse trabalho, né, de liberação, o que acontece é que a gente vai, além de ter a clareza, a capacidade de transmutação no astral e trazer isso como transformação para a arte no mundo físico, a gente começa a ter acesso a essa guiança, ou seja, a gente começa a ter acesso à nossa intuição, acesso àquilo que às vezes a gente não saberia acessar mentalmente, que é o acesso da compreensão do todo, desse eu observador que tudo sabe. Então a gente se distancia da minha mente, que é limitada, a gente se distancia da minha emoção, que é limitada, e a gente acessa o meu consciente, que é a compreensão do meu ser total, do meu campo mental e espiritual. Então é essa parte sábia do meu ser. E essa parte sábia é capaz de me informar o melhor caminho, ela é capaz de me mostrar caminhos, capaz de me mostrar sabedoria, acesso a todas as minhas sabedorias, porque eu saí só do campo mental e só do emocional. É como se, quando a gente olha, né, o campo energético, a última camada do nosso campo energético é a parte do todo, a parte da nossa consciência. Essa camada é a parte que tem as informações, o campo informado de tudo que a gente já viveu nessa, em outras vidas, o que você preferir acreditar. Eu não gosto de entrar em temas dogmáticos e que criem limitações, né, no que a gente está falando, mas essa parte faz com que a gente tenha acesso a todo esse conhecimento que a gente já viveu, já experienciou. Então, tudo que a gente já viveu, tudo que a gente já experienciou, a gente vai guardando nesse lugarzinho, e esse lugarzinho ele é acessado através da meditação, e aí a gente acessa toda a nossa sabedoria. A gente sai da limitação da mente. E qual que é a limitação da mente? Quero desenhar um passarinho verde com amarelo com fundo azul. Isso é o que a sua mente fala. Mas na sua consciência, você pode desenhar um passarinho voando com uma nuvem e dentro e não sei o quê. E aí é expansivo, é maior, é mágico, é muito melhor do que você imaginou. Então, esse é o lugar da arte quando você entra em contato com a sua consciência. É maior, é melhor, é mais mágico. É algo, sabe aquilo que quando você vive na vida, nossa, eu tinha tanto medo de viver aquilo, na hora que eu vivi foi muito melhor, foi muito mais fácil, foi muito mais leve. Você já passou por isso? Então, é acessar esse lugar mágico que existe dentro da gente, que é quando a gente sai do controle, quando a gente solta o controlar, quando a gente solta a expectativa daquilo que precisa. Então, o que eu ensino no meu curso é a gente acessar esse campo de sabedoria que existe dentro da gente, acessar essa intuição, acessar a magia da vida, Sim. né? Nossa, falei, hein? Isso foi para uma pergunta. A pergunta do Nelson. Nelson sempre nos inspiras aqui. O Luan quer saber, boa tarde. Podemos dizer então que somos preparados durante a vida para em um certo momento alcançar o equilíbrio mental e emocional para usar de toda a experiência vivida e transformar em arte? Vou reler, peraí. Podemos dizer, então, que somos preparados durante a vida, em certo momento, com equilíbrio mental e emocional. Eu acho que a vida sempre tá trazendo esse equilíbrio pra gente, essa busca, né? A gente tá em desequilíbrio quando a gente tá ou só no mental ou só no emocional. Então, acho que essa busca por equilíbrio, ela é constante na vida de todos nós. E eu acho que transformar em arte é transbordar, né, aquilo que a gente sente. Eu acho que arte, às vezes, a gente se limita a uma expressão artística de escrever, pintar, dançar, mas eu acho que tudo que a gente faz com amor, com intenção, com a energia de transformar, né? Por exemplo, às vezes você tá irritado, vai lá e lava a louça. Quando você tá colocando aquela energia de lavar a louça, você tá transformando aquela emoção, né? Então eu acho que essa transformação ela pode ser também considerada arte, né? Ela é considerada a arte de transformar realmente, de liberar essa emoção. Então eu não sei se todos os seres precisam fazer arte, né? Mas eu acho que esse lugar de transformar é algo que todo ser humano tem a capacidade de fazer, mas nem todos utilizam essa capacidade que a gente tem de liberação, de transformação. Então uma coisa muito interessante da gente perceber, né, é que quando a gente corta
o nosso braço, por exemplo, o nosso próprio corpo, ele se regenera essas células e ele vai fechando essa cicatriz. As nossas células, o nosso corpo, eles são microátomos que vão vibrando e que se constituem a parte mais rígida, mais física, o nosso campo emocional e o nosso campo mental, né? Então, quando a gente está falando disso, a gente entende que esses microátomos, eles estão se regenerando o tempo inteiro. Então, dentro dessa regeneração, é essa transformação que também precisa ser feita. E essa transformação dos nossos campos mentais e emocionais e do nosso corpo físico. Então, a gente também. Deixa eu só ler a pergunta do Nelson, que era sobre isso que eu queria falar. Nunca pensei que a arte pudesse ajudar com a crise de dor na coluna que voltou ontem pela enésima vez. Obrigado por trazer o tema. Parece que só de ouvir você falar sobre isso. Ah, que legal, Nelson. Cara, realmente, tá vendo? Só de eu falar essas coisas, na verdade, não são coisas que vocês não sabem ou que vocês não tenham capacidade de perceber. É só um relembrar, é só um lembrete. Sabe aquilo que você já sabe? Você fala, putz, como que eu tinha Sim. esquecido disso? Né? Então, nada do que eu tô falando é extraordinário, senão é uma relembrança de tipo, nossa, realmente, né? Dá pra fazer. Então, E aí, a maioria das doenças ou tristeza, tudo começa aqui, né? Tipo, uhum. antes de ir pro físico, ela começa aqui. Então, se na sua mente você tem essa noção, não desce, tá ligado? Exatamente. E outra coisa, o nosso corpo físico, o que que ele tá trazendo, né, com essas questões? Ele tá trazendo pra gente informação do que tá em desequilíbrio no campo mental e emocional. Então, quando a gente olha pro nosso corpo físico, desde a cor da nossa pele, toque, flacidez, celulite, onde a gente tem gordura localizada, cor do olho, tudo isso informa sobre o nosso mental e o nosso emocional também, né? E quando a gente fala de uma dor específica em um lugar, né, a gente pode começar a olhar para essa dor a partir dos nossos chakras, ou seja, qual chakra que tá essa dor, né? O que que esse chakra traz de informação, né? Tô com dor na coluna, chakra básico, chakra da segurança. Em que lugar da coluna, né? Não sei, de repente é aqui em cima, atrás da garganta. Então a gente precisa olhar aonde que tá essa dor, né? E começar a se observar para entender o que que essa dor tá te transmitindo de informação do seu emocional e do seu mental. Então a gente também consegue transformar as nossas dores e as nossas questões a partir da compreensão dos nossos campos mentais e emocionais. E aí a gente vai fazer um trabalho inverso. Ai, Júlia, então não precisa de médico, não é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo que pode ser um acompanhamento, pode ser algo junto, né? Porque eu não acredito em nada de dualidade dividida. Eu acredito sempre no caminho do meio, o caminho da medicina com a espiritualidade, da mente com a emoção, não é só a mente, não é só a emoção, né? O famoso caminho do meio de Buda. Então, a partir do momento que a gente tá com uma questão, né, que é física, que a gente não coloque só a responsabilidade no médico, na cirurgia, no remédio, e que a gente tenha consciência de que essa questão, essa doença, ela pode e deve ser tratada medicamente, alopaticamente, mas que ela também pode e deve ser observada para que a raiz dessa questão possa ser transmutada. Porque a partir do momento que a questão está no físico e a gente só utiliza o alopático, a gente desequilibra, vai só para uma polaridade e essa questão vai voltar a aparecer até o momento que a gente compreenda. Então, posso só usar o alopático? Claro que pode, mas ele não vai dar conta, né? A minha avó toma 16 remédios por dia e os remédios já não fazem mais efeito. Mas ela não olha as questões emocionais. Então, nunca vai conseguir equilibrar 100%, porque o remédio ele não vai dar conta de tudo, não tem como, né? É preciso olhar para a raiz da questão. Enquanto a gente não olha, as questões vão se expandindo no mental, no emocional e, consequentemente, no físico. E a gente só consegue cessar essa questão a partir do momento que a gente olha, né, para a raiz dessa questão e a gente vai ter essa compreensão. No momento que a gente tiver essa compreensão, a gente vai ter esse transbordamento, essa transmutação. E a partir dessa transmutação, a gente também vai estar servindo, né? Por isso que eu não acredito muito mais no trabalho, né? Eu acredito no servir. E o servir é observar quem a gente é, compreender essas curas que a gente precisa olhar, cada um de nós a sua, e nessa compreensão, a gente transformando todas as nossas dores e as nossas questões, a gente vai estar servindo o mundo, servindo o próximo, né? Então tudo isso que a gente é
hoje, quando a gente se transforma, se autorresponsabiliza e está centrado no nosso caminho do meio, observando, analisando, aceitando e fluindo, né, com a nossa vida e com a nossa realidade, é quando a gente consegue realmente ser bons para nós e ser bons para o mundo. Então, para mim, esse é o servir, né? O servir é quando a gente realmente lida com a nossa verdade, lida com quem a gente é, com quem a gente está e com quem a gente quer se transformar, né, para o dia de amanhã. Então é isso. Hum, Foi muita coisa. Eu tinha muito mais coisa pra falar. Eu queria fazer uma pergunta pro pessoal. Qual foi a expressão de arte que mais emocionou vocês? Tipo, foi uma música, foi um filme? O que que faz vocês mais transbordar? Qual é a expressão artística que mais faz vocês, como eu posso falar? O que que vocês mais gostam realmente? Qual que é a sua, Ju? O que que mais te emociona? É música, é filme, é pintar mesmo? Mas não a arte que você faz, a arte de artes externas. Cara, a pintura mexe muito comigo, né? Eu acho que é Mas ela natural. mexe mais, tipo, se você vê um quadro de um terceiro, te mexe tanto quanto pintar o seu próprio quadro? Uhum. Uhum. Eu gosto muito da expressão artística visual. Eu acho isso curioso, né? Porque eu acho que cada um tem uma maneira de ver o mundo diferente, como se fosse um filtro, né? A minha maneira de ver o mundo é muito imagética. Então, sei lá, eu escuto uma música, eu vejo imagens na minha cabeça, sabe? Tipo, a música tem cores, formas. é, Eu converso com uma pessoa, é como se eu visse imagens, assim, a minha compreensão de mundo é muito através de imagens, assim. E eu já conversei com pessoas que falam, eu percebo o mundo muito através de música, eu percebo sons e tal. Sim. E é muito doido, por exemplo, meu pai é engenheiro, né? Ele trabalha com obra, então a gente entra num ambiente, eu já tô, tipo, olhando as cores, olhando os formatos, design, arte, é isso que me fascina, né? Meu pai já, olha esse piso, esse concreto, essa viga foi construída assim, e é tipo, mano, quem liga pra viga, sabe? Então eu acho que tem muito isso. Então pra mim a arte visual, então dança me fascina muito. Música, por exemplo, é uma coisa que podem me julgar, mas eu não sou ligada em música, por exemplo. Eu Sério? fico em Nossa, casa, minha vida me é moldada nisso. atordoa música. Tipo, músicas me atordoam. Eu só consigo escutar músicas muito tranquilas, flautas xamânicas, frequências, só consigo ouvir esse tipo de coisa, assim. Tudo que é gente falando e tal, não sei o que, me atordoa. Podem me julgar, Nossa, mas minha vida é movida a música. Ah, vou lavar a louça, joga uma música. Ah, tô indo de trem, coloca é. uma música. Tudo, tudo, tudo. Eu só consigo ouvir música assim no carro, no trânsito, uma música ou outra cantando, mas eu não sei nome de artista nenhum, não sei nome de música, não é uma arte que me toca, por exemplo, assim. Nunca chorei com música, Nossa. Nossa, juro. insensível. Vamos cancelar a Ju. Como Mas eu acho que as assim? artes que mais me tocam com certeza, pintura, artes em geral, e visuais, assim, e dança, com certeza. Me fascina ver gente dançando bem, assim, ó. Eu nunca consegui entender muito a expressão arte, mas a expressão arte é a expressão dança, tipo, pra mim quando não é coreografado eu não consigo entender onde porque toda arte a pessoa quer te passar alguma coisa, ela não tá só expressando pra se expressar, tipo, o movimento do braço quer dizer alguma coisa, a direção que ela tá indo, então tipo, eu tenho dificuldade de entender o que aquilo tá me passando. Aí se tiver uma música de fundo, aí eu entendo, aí eu consigo associar. Agora a dança pela dança fica tipo, o que que será que é? A dança, gente, é muito interessante. Até acho que o Nelson tinha comentado um dia sobre dança, mas o nosso corpo físico, né, ele vai acumulando todas essas questões do mental e do emocional. E a dança, ela tem a capacidade de ir liberando. Então a gente vai acumulando. Por isso que a gente falou, né, a gordura, a flacidez, a mancha, tudo isso também é um reflexo do nosso campo mental e emocional. E a dança, ela também tem a capacidade de liberar no corpo físico o nosso campo mental e nosso campo emocional. Então isso é muito interessante. E deve gerar uma expansão energética, né? A dança, tipo, meio que você tá. Pô, cara, eu já acessei assim, ó, dançando. Eu não gosto de divulgar assim, mas eu já acessei, dá até vergonha, mas assim, você acessa sensações próximas ao orgasmo mesmo dançando. Então, assim, é muito doido. Você acessa níveis de consciência, de insights, de compreensão quando você tem uma dança
não uma dança coreografada necessariamente, mas uma dança de conexão, de observação de si mesmo. Já acessei espaços muito profundos dançando, muito mesmo, assim. E aí, quando você vai aprofundando, você começa a sentir que os seus chakras estão trabalhando, você vai recebendo energia. Então, tem uma profundidade de você também se conectar com aquilo que você precisa, né? Então, na verdade, essa energia vital, essa energia que a gente recebe, que chama prana, a gente acessa quando a gente está no observador. E essa energia é uma energia que libera os canais, porque o que acontece, né? Dessa parte da nossa sabedoria que a gente falou, que é onde está o nosso último degrau do nosso campo energético. Aí tem o nosso campo mental, o nosso campo emocional, o nosso campo físico. O que interage entre todos esses, né? São fios, que são canais energéticos, e esses canais energéticos é por onde passa o nosso prana, energia vital. E essa energia vital é a energia capaz de liberar os nossos bloqueios. Quais são os nossos bloqueios? Crenças, emoções e ações que foram ficando impregnadas, né? Que não foram resolvidas e não foram olhadas. E esses canais impregnados podem ser liberados através dessa energia prânica. Como que eu acesso essa energia prânica? A partir do momento que eu estou em observação, que é o momento que eu estou na minha consciência, que é em estados meditativos. Quando eu acesso esse estado alterado de consciência, eu recebo essa energia, que é a energia capaz de fazer essa liberação. Então, quando eu danço e acesso estados alterados de consciência, quando eu medito, quando eu pinto, quando eu entro em estados alterados de consciência, que existem milhares de maneiras de entrar, não só através da meditação, o que acontece é que eu vou liberando esses canais. Na hora que eu libero esses canais, eu acesso essa minha sabedoria. E aí eu vou fazendo essa liberação no corpo físico, mental e emocional também, né? Então, por isso que é super importante a arte. E é isso. É isso. Tem alguma mais dúvida, meu povo? Alguém mais tem dúvida? Raimundo, Luan, João Vitor, Nelson, quem mais tá por aí? Mandem beijos, mandem ois. 30 pessoas ao vivo nesse lugar, gente, mandem um oi pra mim, pra eu saber quem simultaneamente. tá aí. Eu gosto de saber quem que tá aí, quem que tá me vendo, quem que tá... Ó, cadê, E inclusive? comentem no vídeo, deem like, compartilhem, ajudem eu, que é bom, né, gente? Porque se ajuda vocês, pode ajudar outras pessoas, eu ajudo vocês, vocês nos ajudam e a gente faz essa troca. E é isso, gente. Na verdade, tudo isso pode ajudar muitas pessoas. E é isso. Eu já falei é isso 10 É isso, vezes. 50 vezes. Tô esperando. Eu tô aqui Alguém vai mandar amorosamente esperando, porque a gente tá num delay de 30 segundos, ver se vocês mandam alguma dúvida. Oi, Eliane, oi, você não tinha aparecido ainda, ó. O único tipo de música que consigo ouvir quando estou fazendo... Nossa, tô lendo que nem retardada, né? O único tipo de música que consigo ouvir quando estou fazendo algo que precisa de um pouco de concentração é música italiana. Olha, Ó, que interessante. eu sou funk. Olha como a cultura de um e outro é bem diferente. Mas eu diz, olha que engraçado. Você sabe que uma das poucas músicas que eu gosto muito de dançar é funk? Sério? Eu amo um Mano, funk. funk é melhor. Eu acho muito bom. Me dá uma animação, assim, um axé Bahia, eu gosto. Funk é a arte que chegou no mundo aqui do Brasil. Se você parar pra pensar, os gringos dançam funk sem nem saber Pô, o a ritmo letra. é muito bom, né? Eu gosto, eu acho muito gostoso. E é isso, gente. Então hoje vai ser por aqui, a gente vai encerrar nossa live por aqui. Mas eu quero agradecer vocês. É isso. É isso. Eu tenho uma amiga que ela olha pra mim e fala: "É isso". É Porque ela isso. tudo eu falo: "É isso, é isso". Então é isso, gente. Quero agradecer vocês. Obrigada por virem, obrigada por estarem aqui. E aí? Tô zoando. E até quarta que vem, gente. Gratidão, um beijo de luz no seu coração. E bora transmutar essas energias e fazer arte. Ai, gente, como que eu tava esquecendo? E se inscrevam no curso Aquarela e Desbloqueio Criativo. Onde? Onde? No link juvarela.com, tá bom? Entra lá, /curso online, ou só entra em juvarela.com, que é mais fácil, Varela com 2 L's. Me sigam no Instagram, me deem oi por lá eu também posto perguntas, né? Falo muito sobre arte lá, vários tutoriais de aquarela, e eu ia falar antes do curso online.
no curso online. As aulas começam segunda-feira, então, tipo assim, se inscrevam já, vale super a pena. Tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, a gente fala todas as segundas. Tem meditação pra gente acessar, né, essas meditações canalizadas dos campos de energia de vocês, pra gente desbloquear, pra gente entender, né, e pra gente começar a ter autonomia nesse processo, pra que vocês mesmos possam acessar as próprias sabedorias de vocês, que cada uma é única, e possam expressar a autenticidade, a verdade de vocês, a minha missão no mundo, na vida hoje, né? Não sei se é pro resto da vida, mas hoje é essa. Então, bora fazer isso junto, gente. É muito potente, é muito forte e é realmente um chamado, assim. Esse curso é muito especial, muito profundo, de grandíssimas transformações. Então, vão lá e quarta-feira que vem estamos de volta. Um beijo em todos vocês, Tiago, Nainora, João, Orgânica, Nelson, João Vitor, Eliane, Neuza, um beijo enorme em vocês, gratidão. Eudes, muito obrigada É pela sua nóis. Eu presença. que agradeço aí mais uma vez, mais uma quarta. Até a próxima aí. Muito obrigado a todo mundo que esteve presente e deixe seu like. É isso, meus lindos. Um beijo, até quarta que vem. Beijo, fui, tchau. E é isso!